Aleluia. Aleluia. Boa noite, amados. Quem está feliz aí? Quem é feliz? Quem está animado? Quem vai receber respostas do Senhor essa noite? Glória a Deus, queridos. Vamos para a palavra, amém? Obrigada, queridos. Podem sentar. Aleluia. Que bom que você está aqui, queridos. Essa noite é uma noite maravilhosa, como todas as outras, amém? A gente vem para a casa do Senhor com grandes expectativas de receber, mas também de dar. Amém? Nós sempre temos para dar, sempre. O Senhor sempre vai nos usar, independente da situação, esteja atento, porque Deus pode usar você. Pessoas precisam da unção que está sobre a sua vida, amém? Hoje é uma noite de oração, nós vamos ter uma palavra, e na hora do momento da oração, seja livre. Fique conectado para orar por pessoas, amém? Glória a Deus. E o nosso tema dessa noite, não está aqui, mas é nem antes e nem depois. É o tema desse mês, amém, queridos? E nem antes e nem depois está falando realmente sobre o tempo. Sobre o tempo, amém? E quem criou o tempo foi o nosso grande Pai. Deus é o Deus do tempo. Ele criou o tempo. Então, a gente precisa entender que tudo na nossa vida foi conectado, né? Quando o Senhor criou todas as coisas, Ele criou esse espaço, o espaço de tempo. Então, se a gente falar naturalmente nós nascemos, crescemos e morremos. Existe um tempo estabelecido aqui na Terra para que a gente viva, amém? E dentro desse tempo que nós estamos aqui na Terra, Deus preparou grandes coisas para nós. Ei, queridos, mas são grandes coisas. Nós precisamos aprender a entender que Deus preparou grandes coisas, não são coisas pequenas. E às vezes a gente fica achando, Deus podia me dar uma coisinha aqui, outra lá. Não, são grandes coisas. E quem tem mais expectativa em que você viva essas grandes coisas é Deus. Até mais do que você. Até mais do que eu. Deus tem mais expectativa do que nós. Então, Deus, Ele vai se mover. Ele vai mover pessoas, Ele vai mover coisas, Ele vai dar ordens a pessoas para que te abençoe. Para que te dê uma palavra que seja uma direção que você esteja precisando. E essa pessoa que vai te dar, você também pode ser uma pessoa para alguém. Amém, queridos? E é por isso que nós precisamos estar ali, conectados. Conectados. Porque existe um tempo estabelecido para nós vivermos as coisas que o Senhor preparou. Mas para que a gente viva esse tempo, nós precisamos estar conectados com Deus. E qual é a forma que nós vamos estar conectados? Como que nós vamos discernir o tempo certo para essas coisas acontecerem na nossa vida? Como que a gente vai saber? Estando conectado com Ele. Sensibilidade no Espírito. Sabe? Renovando a nossa mente com a palavra. Não tem como, queridos, a gente estar conectado com o Senhor se nós não estivermos ligados à palavra. A palavra é tudo que a gente precisa. Quando você chegar num tempo que você achar que está tudo perdido, se de repente chegar um momento desse na sua vida e você falar assim, e agora? O que eu vou fazer? A palavra vai te salvar. A palavra vai te trazer a direção e a palavra vai te trazer a provisão. Então, para nós estarmos sensíveis a esse tempo de Deus na nossa vida, a gente precisa estar conectado com a palavra. A gente precisa estar ligado nela, sabe? E às vezes quando a gente fala, hoje eu não vou no culto, mas sabe? Pode ser num culto desse que Deus te dá uma resposta que você precisa. Pode ser num culto desse que uma pessoa vai orar por você e ela vai te dar uma palavra que você falar, é isso. Uma direção que você precisava, amém? Vamos ver onde está escrito isso aqui na palavra? Abra a sua Bíblia, por favor, em Atos 17, versículo 26. Aleluia. Deus é maravilhoso, queridos, e Ele só quer nos acrescentar mais e mais.
E existe um tempo que Ele estabeleceu para as nossas vidas. E nós vamos entender, discernir esse tempo. Amém? Então, vamos lá, em Atos 17. De um só homem, Ele criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo. Então, foi Deus que estabeleceu. Amém? Já está aqui na palavra. Ele estabeleceu todas as nações da terra e quanto tempo seria para cada uma. Então, abra agora, por favor, em Gênesis 1, versículo 14. Isso é só para a gente entender que foi o Senhor que estabeleceu. Amém? Aleluia. Então Deus disse: haja luzes no céu para separar o dia da noite e marcar as estações, os dias e os anos. Aqui está muito claro que Ele marcou tempos. E esses tempos são importantes na nossa vida. E as coisas acontecem no tempo que Deus quer para nós. Sabe que já está tudo pronto? Eu lembro de Mama Jam, veio aqui no aniversário da igreja, ela contou uma história que ela leu num livro. Ela leu num livro. E ela disse que um homem morreu e foi para o céu. Mais ou menos assim, tá? E chegou lá, o Senhor mostrou várias caixas. Tinha várias caixas. E todas as caixas parece que tinham o nome dele. E aí, quando ele olhava dentro da caixa, ele falava assim, o que é isso? E o Senhor falava, foi tudo que eu preparei para você. E ele via grandes coisas, coisas que ele nunca imaginou e que ele nunca nem pediu. Mas estava lá pronta. E o Senhor só precisava do quê? Do tempo certo para entregar para ele. Ele precisava estar pronto para receber aquelas coisas. Sabe que tem coisas prontas para você que o Senhor talvez ainda não te entregou porque você não está pronto? Porque você talvez não vai saber lidar e eu também não? Existe um tempo para todas as coisas. Existe um tempo, querido. Quando a gente chega aqui na igreja, quando começa a congregar, a gente já não quer vir aqui para o púlpito falar. Se existe uma pessoa que já quer chegar e falar assim, não, eu quero ir lá pregar a palavra, existe um tempo. Existe um tempo que a gente precisa passar por todas as etapas. Tem gente que vai ter uma unção específica para falar aqui. Tem gente que vai ter uma unção específica, querido, para abraçar as pessoas ali na porta. Tem pessoas que são específicas para cuidar de crianças. Tem pessoas que são específicas para cá, ó, para tocar, para cantar. Tudo tem o tempo certo. Pode ser que tenha aí, ó, pessoas assentadas aí que ainda não estão exercendo seus dons. E eu tenho certeza que tem. Pode ter cantores, pessoas que tocam e ainda não estão aqui tocando. E ministros da palavra. A gente vê pelo rema, quando o pessoal vai ministrar a palavra. Rapaz, tem um ministro da palavra aí, não veio aqui ainda, não é? Amém, queridos? Então, existe esse tempo estabelecido. E Deus quer que as coisas aconteçam. Amém? Às vezes vai chegar um tempo que você sabe que precisa mudar. Que você sabe que chegou o tempo, que talvez você tenha que tomar uma decisão muito importante. E você tem dentro de você aquela certeza que você precisa mudar. Mas você não sabe como. Às vezes a gente vai, com discernimento, pelo Espírito, a gente vai tomar a decisão. Mesmo não estando vendo lá na frente tudo que vai acontecer. Eu não sei o que vai lá na frente, vai acontecer, mas o Senhor falou comigo. Ele me deu uma direção. Eu recebi uma palavra que confirmou já o que tinha dentro de mim. Se você é um com Deus, querido, se você está conectado no Espírito, você vai tomar a decisão certa, na hora certa. Amém? Não tem nada que não possa acontecer se Deus já definiu aquele tempo para acontecer na sua vida. Vai ser no tempo dele. E essa é a sua oração. Você precisa entender e discernir qual é o tempo de Deus. Amém? Mas se você tiver com a palavra, você vai conseguir. O problema que nós temos muito é que às vezes a gente tenta resolver tudo na força do nosso braço. E a gente esquece de confiar que o Senhor é que sabe o momento certo. E às vezes a gente está com a intenção certa, a gente está no momento certo, mas fazendo a coisa errada.
tomando a decisão errada. E às vezes o contrário também é verdadeiro. Mas para dar certo, nós precisamos entender esse tempo do Senhor. E só a palavra é o nosso guia. Estando conectado na palavra. Amém? Aleluia. Abre, por favor, em Jeremias 1, versículo 12. Aleluia. Deus tem grandes coisas, queridos. Já está tudo pronto. Lembra dessa história. O Senhor já preparou grandes coisas. E você lá pedindo uma coisa pequenininha. E o Senhor, mas eu preparei essa daqui. Eu preparei. E Ele está esperando. Você, só falar, eu desejo. Eu tenho desejo no meu coração. Amém? A gente não está falando aqui só de coisas, tá bom, queridos? Coisas físicas. Então, lá em Jeremias 1,12 diz, disse o Senhor, isso significa que eu estou vigiando e certamente realizarei todos os meus planos. Em algumas versões está dizendo que Ele vela. Amém, queridos? Deus está atento a realizar. E nós? Nós estamos atentos? Ou nós estamos distraídos? Às vezes nós estamos muito distraídos, queridos, e não conseguimos discernir as coisas. E aí existem oportunidades que aparecem na nossa vida e a gente deixa ela escapar. A gente deixa oportunidades escapar porque nós estamos distraídos. É como aquela parábola das 10 virgens. Vamos ler? Mateus 25. Aleluia. Do 1 ao 13 nós vamos ler, amém? Deixa eu abrir aqui. Aleluia. A história das virgens. Essa história é sobre a vinda de Jesus, amém? É sobre como as pessoas, é um ensino sobre a vinda de Jesus, como nós deveríamos estar. Então vamos lá. O reino de Deus é como 10 moças virgens, que com lamparinas na mão saíram para saudar o noivo. 5 eram tolas, ou em algumas versões diz nécias, e 5 eram prudentes. As tolas não levaram óleo de reserva para reabastecer as lamparinas. Emprestem-nos um pouco de óleo. E as virgens prudentes responderam, não há o bastante para todas. Tem óleo e a porta foi fechada. Vai chegar. Então, nós precisamos, queridos, estar atentos. Nós não podemos ser como os... Pode significar alguém que não é sensato, prudente e responsável. A palavra. Às vezes a gente quer buscar na força da nossa vontade. E aí nós tomamos decisões erradas, porque nós não buscamos na palavra de Deus a resposta. E aqui diz tudo. Nós não podemos estar distraídos. Aqui nessa história, elas não foram. E aí na nossa vida, nós podemos perder oportunidades porque nós não estamos atentos.
Não discernimos o tempo certo para as coisas. Amém? Aleluia. Obrigada, Pai. Abre, por favor, em Eclesiastes 8. Aleluia. Versículo 5. Quem obedece às suas ordens não será castigado. Quem é sábio encontrará o tempo e o modo apropriado de fazer o que é certo, pois há um tempo e um modo para tudo, mesmo em meio às dificuldades. Sabe, queridos, às vezes a gente pode estar vivendo numa situação tão difícil, vocês acham que até estão sozinhos, que o Senhor não está com vocês, ou que realmente não há solução. Mas se você estiver conectado com o Senhor, Ele vai mover os céus para realizar o que você precisa. Ele vai levantar pessoas, situações, que vai fazer com que aquela situação, ou ela resolva, ou ela desapareça, ou algo que seja bom para você, porque o Senhor é bom. E tudo que a gente passa na nossa vida, não é porque coisas ruins que a gente passa, não é porque o Senhor que colocou. Não é um castigo. Isso são consequências das nossas decisões e das nossas atitudes. Amém? Tudo que o Senhor quer para nós é o que é bom. Amém? Então, nós precisamos estar conectados com isso. Vamos abrir outro versículo. 1 Coríntios 2, 12. Aleluia. Vocês estão recebendo alguma coisa? Aleluia. Obrigada, Pai. E nós recebemos o Espírito de Deus e não o espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Amém? Nós temos o Espírito Santo, queridos. O Espírito Santo habita dentro de nós, ele é nosso amigo. Tudo que nós precisamos, nós devemos buscar o Espírito Santo. Sabe que às vezes a gente se comporta como se ele não vivesse dentro de nós? E nós precisamos estar conectados com ele. Tem um livro que chama Bom Dia, Espírito Santo. Todos deveriam ler aquele livro. Ele nos ensina a realmente estar conectados com o Espírito Santo. A ter a consciência de que realmente ele está em nós. Porque às vezes quando chega alguma situação que a gente precisa da ajuda dele, a gente não busca. E aí busca na nossa razão, na nossa força. E aí muitas vezes não é o tempo certo para aquela tomada de decisão. Amém? Então, o tema da noite é sobre nem antes e nem depois, ou seja, no tempo certo. E o tempo certo é o tempo de Deus. Existe o tempo e o modo. E só quem sabe o que é melhor para as nossas vidas é o Senhor. Amém? Aleluia. Vamos abrir mais um versículo. Aleluia. Obrigada, Pai. Romanos 12, versículo 2. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Essa é a vontade de Deus para nós, a boa, a perfeita e agradável. Não tem nada além disso, nada. Se o que está acontecendo na nossa vida não é bom, perfeito e agradável, não vem dele. Nós precisamos retomar, repensar e mudar essa rota. Amém? Aqui está muito claro que nós não devemos nos comportar e nós não devemos nos moldar aos costumes desse mundo. Sabe, às vezes a gente está em lugares que ninguém ali é cristão. E aí você, às vezes, se sente, né, fala, puxa, só eu aqui sou, e todo mundo ali fazendo coisas que vocês não fariam. Mas por você se sentir tão, né, nossa, só eu aqui sozinho e todo mundo ali, você não se coloca, você não se impõe, você não toma uma decisão, você não fala, e às vezes até você participa. Isso é se amoldar ao mundo.
Mas nós não podemos nos esconder, queridos. Sabe, se você está num lugar e que realmente ali tem as situações de que você sabe que não agrada a Deus, ou você sai, ou você seja influência para eles. Mas jamais que você seja influenciado. Jamais que você seja influenciado. Nós precisamos ser influência para as pessoas. E as pessoas precisam ver os nossos testemunhos. Elas precisam ver que quando nós nos dedicamos ao Senhor, à palavra, as coisas acontecem na nossa vida. Então, nós precisamos ser um bom testemunho de Cristo. Nós precisamos ser esse bom testemunho. Aí, de repente, você fala, puxa, eu queria tanto que um amigo ou uma amiga seguisse o Senhor, fosse na igreja comigo. Mas aí você não dá bom testemunho. E como que ele vai seguir? Não vai seguir, queridos. Ele nem vai aceitar seu convite. Nós precisamos nos posicionar. Amém? Até para que esses planos que o Senhor preparou, a gente consiga viver. Existe alguma coisa na sua vida que você quer ainda que aconteça? Quantas coisas a gente espera, não é mesmo? E quantas coisas você pensa, puxa, eu deveria ter feito tal coisa naquele tempo. Existem coisas que vocês pensam nisso? Eu tenho coisas que eu falo, puxa, eu deveria ter feito isso naquela época. Mas sabe que existe um tempo para todas as coisas. E que o Senhor, Ele realmente conhece o seu coração. E que se você não fez naquele tempo, existe um tempo agora que você pode fazer. Querido, se está alinhado à vontade de Deus, não passou da hora para nada. Há tempo para todas as coisas, amém? Não existe um sonho seu que precise ficar dentro da gaveta, se ele for alinhado à vontade de Deus. Nenhum. Então, se vocês têm sonhos que vocês engavetaram, que vocês realmente falam, esse daqui eu vou deixar porque não é para mim, eu encorajo vocês nessa noite a abrir essa gaveta. Com a consciência de que é alinhada à vontade do Senhor. Porque o Senhor vai levantar pessoas para te ajudar. Ele vai te dar estratégias, vai vir do alto estratégias, para que você realize essas coisas. Nós não estamos mais de nos acomodar com o pouco, queridos, porque o Senhor tem muito para nós. E é certeza, se for algo que vai engrandecer o nome do Senhor, já deu certo. Não tem por que dar errado. Amém? Oh, glória a Deus. Oh, obrigada, Senhor. Que não estejamos vivendo de maneira errada, quando o tempo certo para as coisas acontecerem na nossa vida. Sabe? Se de repente chega o tempo de Deus para realizar algo na nossa vida, mas nós estivermos vivendo de forma errada, não vai dar certo. Nós precisamos estar alinhados, não nos amoldando ao mundo, às coisas do mundo, cada vez mais conectados a Deus. Querido, se você não serve na igreja ainda, eu recomendo fortemente que você sirva. Você precisa servir. E existem pessoas ainda que acham, queridos, que para servir precisam estar prontos. Vocês não precisam estar prontos para servir. Porque quando Jesus chamou os discípulos, não tinha nenhum pronto. Ele simplesmente chamou. E eles o acompanharam. E o processo na vida de cada um foi acontecendo, da maneira que eles foram servindo. É o mínimo que nós podemos fazer por Jesus, que deu a vida dele por nós. Servir a ele. Busque um lugar, queridos, e sirva a ele. Vocês vão ver grandes coisas mudando na vida de vocês. Eu falo por experiência própria. E que também, queridos, não estejamos vivendo de maneira correta, porém em um tempo que não foi determinado para decisões que temos tomado. Às vezes a gente está ali, fazendo tudo certinho. Só que a gente é ansioso. Toma decisões que não deveria tomar, porque não quer aguardar o tempo de Deus. Ansiedade não vem de Deus. Ela pode chegar? Pode. O pastor Aurélio falou isso no primeiro culto desse mês. Pode chegar. Mas ela não pode permanecer. O dia mau vai chegar.
E como ele vai te encontrar? É essa a forma que a gente precisa ver. E a gente precisa se fortalecer na palavra para quando esses dias chegarem, a gente está firme, queridos. Como que você quer viver o tempo de Deus se você não está se preparando para isso? Se você não está lendo a palavra? Se você não está meditando? Se você não está congregando? Se você não está falando de Jesus para as pessoas? Se as pessoas não estão vendo um bom exemplo em você? Nós precisamos nos alinhar para quando o tempo certo de Deus chegar, a gente possa receber. Está tudo pronto. Está tudo pronto, queridos. Não tem nada que não possa acontecer se nós estivermos na maneira certa, no modo certo. Se a gente estiver no lugar certo, Deus vai fazer acontecer. Amém? Eu sei que se eu falar assim, ó, aqui o microfone, eu quero que alguém conte aqui um testemunho da sua vida, de que algo que Deus fez e que mudou. Tenho certeza, querido, cada um de vocês vai vir aqui e vai falar. Mas qual a importância que nós estamos dando para isso? Às vezes a gente esquece. É bom quando a gente recebe e depois a gente esquece. Quando vem uma situação diferente, difícil, a gente já esqueceu que Ele já fez um grande milagre na nossa vida. E que Ele é o mesmo para fazer novamente. Tudo depende do nosso coração rendido a Ele. Tudo depende do que Ele vê em nós. O que Ele tem visto em você. O que Ele tem visto em mim. É isso que nós precisamos conectar. Para quando o tempo certo de Deus chegar, as coisas acontecerem. Amém? Já chegou, queridos. Você precisa se animar que o tempo já chegou. E você precisa estar nisso. Ó. O tempo de Deus é agora. É agora. E é por isso que eu vou me conectar mais a Ele. E é por isso que eu vou estar cada vez mais mergulhado na palavra. Amém? Precisamos estar conectados nesse tempo. Vamos orar? Aleluia. Obrigada, Pai. Eu vou falar para vocês agora uma direção para vocês começarem a orar. Aquele sonho que eu falei que estava engavetado, que você achou que não é para você, vamos começar orando por ele. Peça ao Senhor respostas para o tempo certo acontecer na vida de vocês. Amém? Aleluia. Obrigada, Senhor. Nós te rendemos graças, Pai. Nós te rendemos graças, Senhor, por esse tempo, Pai. Obrigada, Senhor, porque os nossos sonhos, Pai, são todos alinhados à sua palavra, Pai. Obrigada, Pai, porque nada, Senhor, vai chegar antes do tempo, Pai. Obrigada, Senhor, porque em Ti, Senhor, nós somos mais do que vencedores, Pai. Obrigada, Senhor, porque nós estaremos conectados, Senhor. Cancelamos, Senhor, toda distração, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Toda distração caindo por terra, em nome de Jesus. Declaro, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Eles entendendo e discernindo o tempo para todas as coisas, Pai. Eles discernindo no Espírito, Pai. Quando eles devem tomar as decisões. Pai. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, Senhor, esse sonho, Senhor, vindo, Senhor, para eles como uma lembrança agradável,
Coisas que eles nem lembravam, Pai, vindo à mente deles agora, Senhor. O Senhor deseja, Senhor, para realizá-las. Para abençoar outras pessoas, Pai. Eu declaro, Senhor, as pessoas sendo discernindo no Espírito, Pai. Palavras, Senhor, para serem entregues umas às outras, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Eu declaro, Senhor, eles tendo esperança, Pai. A esperança que vem de Ti, Pai. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai, porque é um tempo novo, Senhor, na vida de cada um. Eu declaro, Senhor, um tempo de avivamento, Senhor. Avivamento no Espírito, Pai. Eu declaro, Senhor, eles sendo avivados, Pai, acreditando e confiando no Senhor e não na força do seu braço. Em nome de Jesus, Pai. Eu declaro, Senhor, o natural se rendendo ao sobrenatural, Pai. Eu declaro, Senhor, eles mergulhando num nível, Pai, sobrenatural, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Eles deixando, Senhor, o natural para trás e mergulhando, Senhor, profundamente nas suas águas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Surari cantarare darara sarari onderere darara sarari cantarare. Surari cantarare darara sarari onderere. Are onderere darara sarari cantarare darara. Surari onderere darara sarari onderere. Obrigada, Pai. Eu declaro, Senhor, promoções, Pai. Eu declaro promoções, Senhor, que estavam paralisadas, Senhor, sendo liberadas em nome de Jesus. Promoções no trabalho, promoções ministeriais, promoções, Senhor, na vida dos meus irmãos, pelo poder que há no nome de Jesus, Pai. Eu declaro, Senhor, o Espírito Santo tocando as pessoas que precisam liberar essas promoções, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. O tempo certo para elas chegarem, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada por contratos, Senhor, novos. Obrigado, Pai, contratos de clientes chegando, Pai. Novos clientes chegando para os meus irmãos que são empresários, vendedores. Eu declaro, Senhor, que esse tempo chegou. Esse tempo chegou, Pai, de grandes contratos de negócios. Grandes negócios, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Grandes negócios, Senhor. Eles sendo, Senhor, procurados, Senhor. Procurados, Pai. Eu declaro, Senhor, o telefone deles tocando, Pai. E grandes negócios, Senhor. Grandes negócios chegando. Em nome de Jesus, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Surari onderere darara sarari cantarare. Harari onderere darara sarari cantarare darara sarari onderere. Harari onderere darara sarari cantarare darara sarari onderere. Surari cantarare darara sarari onderere dararas. Oh, surari cantarare darara sarari onderere. Surari onderere darara sarari cantarare. Harari onderere dararas. Obrigada, Pai. Eu declaro, Senhor, os dons, Senhor, os dons se manifestando no meio do seu povo, Pai. Eu declaro, Senhor, ministros, Senhor, ministros, Pai, se levantando, Pai, com ousadia e intrepidez, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, dons manifestos, Senhor. Eu declaro, Pai, essa igreja, Pai, totalmente rendida, Senhor, aos seus dons, Pai, pelo poder que há no nome de Jesus. Eu declaro, Senhor,
Pessoas, Pai, tendo claramente o seu chamado, se rendendo ao seu chamado, dizendo sim ao seu chamado, pelo poder que há no nome de Jesus, Pai. Obrigada, Senhor, por um avanço ministerial, espiritual, Senhor. Eu declaro os meus irmãos cada vez mais avivados. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Aleluia. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, pessoas chegando, Pai, porque vão entender e discernir que esse é o tempo para chegar nessa igreja, Pai. Eu declaro pessoas chegando nessa igreja, Pai. Famílias chegando nessa igreja, Pai. Eu declaro elas entendendo o tempo para estarem aqui, pelo poder que há no nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Obrigada, Senhor, pelo coração dos meus irmãos rendidos. Eu declaro, Senhor, que todo e qualquer impedimento para que o seu tempo se realize na vida deles, todo impedimento caia por terra, pelo poder que há no nome de Jesus, Senhor. Todo impedimento, Senhor, caindo por terra agora, em nome de Jesus, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada por um tempo de bênçãos sobrenaturais, Pai. Eu declaro prosperidade, Senhor. Prosperidade na vida dos meus irmãos, Pai. Prosperidade em todas as áreas, Pai. Eu declaro abundância, Senhor. A abundância, Pai. Eu declaro transbordamento, Senhor, de bênçãos sobre a vida de cada um deles, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Obrigada, Senhor. Eles recebendo bênçãos. Pessoas se levantando. Mas eles também sendo as pessoas que vão abençoar, Pai. Eles também sendo as pessoas que vão abençoar, Pai. Porque eles terão para abençoar. Eles serão transbordantes. Surari cantarare dararas. Harari onderere dararas. Harari onderere. Surari cantarare. Querido, pegue um irmão e declare palavras de bênção sobre a vida deles. Se una um irmão, mulher com mulher e homem com homem. Seja sensível ao Espírito para entregar uma palavra, um abraço, uma palavra, uma direção, em nome de Jesus. Seja Jesus na vida desse irmão agora. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Nós nos rendemos a Ti, Pai. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Obrigada por esse tempo. Surari onderere darara sarari cantarare darara sarari onderere. Harari onderere darara sarari cantarare dararas. Surari onderere darara sarari cantarare darara sarari onderere. Surari onderere darara sarari cantarare darara sarari onderere. Obrigada, Pai. Nós somos tão gratos a Ti, Senhor. O Senhor é tão bom, Pai. Nós somos gratos por tudo que já aconteceu nas nossas vidas, Pai. Somos gratos, Pai, por tudo que o Senhor já nos deu, por tudo que o Senhor fez. Aleluia. Mas estamos com expectativas, Pai, do que o Senhor já preparou para nós, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Cada um, Senhor, vivendo cada promessa que o Senhor já preparou. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Aleluia. Amanda.